Muito boa tarde a todos. Que o divino escultor de almas abençoe e envolva com o seu amor e a sua paz todos nós, encarnados e desencarnados, que nesse sábado escolhemos, entre tantas opções que o mundo nos ofereceu, estar aqui, renovando as nossas ideias, tendo em vista a construção de um futuro melhor. Eu estava ali sentada pensando e me ocorreram várias ideias sobre o assunto de hoje. Vocês também estavam aí sentados pensando? Aliás, nós estamos sempre pensando, não é mesmo? Alguns estudiosos afirmam, e Joana de Ângeles refere-se a esse dado na obra Atitudes Renovadas, que o indivíduo normal elabora cerca de 95 mil pensamentos em 24 horas. Uma grandiosa fábrica de pensamentos comum. O homem, independente da sua condição de civilidade e de cultura, portanto, está sempre pensando, exceto naqueles casos de doenças neurológicas muito graves ou desequilíbrios mentais muito profundos. O pensamento contínuo, que é próprio da espécie humana, é uma experiência evolutiva bem-sucedida que permitiu ao ser humano realizar as indispensáveis conquistas na área intelectual. E quem é, afinal, o responsável pelo pensamento? Joana de Ângeles afirma na obra Vida, Desafios e Soluções que o pensamento é força viva e atuante porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual. Então, se para a ciência materialista e acadêmica o pensamento nada mais é do que um efeito da atividade cerebral, para nós espíritas ele é o mais importante atributo do espírito imortal, que somos nós, temporariamente encarnados em um corpo. O pensamento não é, portanto, uma função do cérebro que apenas executa os comandos do espírito. E na questão 833 da primeira obra básica, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos codificadores se haveria no homem algo pelo qual ele desfrutasse de uma liberdade absoluta. Vejamos o que nos respondem os irmãos do alto. Dizem eles que é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Resulta disso, nós sabemos que nós somos absolutamente livres para pensar. E no que é que nós temos pensado? Será que o pensamento é uma coisa à toa, como sugere a letra de certa música? Afinal, é importante aprofundarmos o conhecimento acerca das nossas criações mentais. Leon Denis afirma nessa obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, pois é ele a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Todas as obras humanas viveram, antes de tudo, na fonte mental que as produziu. Assim as guerras, os crimes e também toda a saúde, toda a paz, toda a harmonia e todos os trabalhos no bem que temos tido a oportunidade de observar. No pensamento é que nascem as nossas palavras e as nossas atitudes. Podemos afirmar que tudo aquilo, todos os fatos e todas as situações que estão estabelecidos hoje na nossa vida iniciaram necessariamente nos nossos pensamentos. E nós trouxemos algumas informações que julgamos úteis, relevantes, para embasar a importância de cuidarmos da nossa casa mental. André Luiz, na obra No Mundo Maior, psicografada pelo querido Francisco Cândido Xavier, compara a casa mental a um castelo de 3 andares. Diz ele que o primeiro é o subconsciente, é a residência dos nossos impulsos automáticos.
Ali está o arquivo das nossas experiências, os nossos hábitos e as nossas conquistas. Ele representa o passado dessa e de outras existências. O segundo andar é o consciente, é o domicílio das conquistas atuais, onde estão aquelas qualidades que estão sendo desenvolvidas, é aí que reside o nosso esforço e a nossa vontade. Representa o nosso presente. E o terceiro andar, o superconsciente, é a casa das noções superiores. Ali estão guardados materiais de ordem sublime que nós conquistaremos gradualmente. O superconsciente representa o nosso futuro. As informações, os fatos e todos os sentimentos com que somos tocados ao longo do nosso dia são inicialmente registrados pelo consciente e depois descem para o subconsciente. Assim, a cada momento, novos arquivos estão sendo elaborados e são eles que vão formando o nosso caráter, a nossa personalidade. Em um de seus trabalhos, como espírita conferencista, Haroldo Dutra Dias afirma que nós temos um mundo dentro de nós. Ele aqui refere-se ao fato de que todos nós já tivemos centenas de reencarnações, possivelmente em todos os locais do planeta, na Ásia, na Europa, na África, e nós temos dentro de nós um mundo de experiências de todos os tipos, de todos os teores, experiências em todos os setores da nossa vida. E se hoje nós estamos melhores do que jamais fomos, moralmente falando, e ainda somos bem ruinzinhos, né? Bem imperfeitos, imagine o que nós já fizemos. Ainda ontem, conversava com um amigo muito querido sobre uma situação negativa envolvendo pessoas conhecidas. E em certa altura eu disse para ele, não vamos mais falar. Porque eu tenho certeza que também nós já fizemos isso no passado. Ele então deu uma risada e disse, mas eu não me lembro. E eu concluí, eu também não me lembro. Graças a Deus, eu não lembro, porque eu estaria muito envergonhada. E tudo isso está nesse porão, que é o subconsciente, e que interfere de maneira decisiva no nosso modo de pensar, de sentir e de proceder. Tudo isso está naquilo que chamamos a nossa personalidade. Então convém refletir. Qual é o teor dos nossos pensamentos? A maior parte daqueles 95 mil pensamentos que nós temos, eles são nobres, são positivos, ou será que são inferiores, que são negativos? Sabem que, segundo alguns terapeutas, eu encontrei esse dado, 80% a 90% dos pensamentos que nós temos são repetitivos, fúteis e nocivos. E vejam o que diz Joana de Ângeles, que a preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Como nós vimos, nós trazemos impressos no nosso subconsciente as nossas experiências anteriores, que a maioria delas, por certo, nós desconsideramos as leis divinas e, portanto, nelas predominam os interesses egoísticos, o ressentimento, o desejo de vingança, os desejos vulgares, a culpa. E tudo isso reaparece no presente como tendências nocivas. E é por isso que os pensamentos negativos costumam se sobressair na ordem dos nossos pensamentos. E é em função disso que geralmente nós somos atraídos pelos aspectos negativos e tristes da vida, pelas conversações deprimentes que ressaltam o lado desequilibrado das pessoas e das situações. É também em função disso que nós costumamos alimentar medos, alimentar ideias de teor pessimista. E com base nisso, quando nós ligamos a TV, costumamos sintonizar em programas que façam a divulgação de tragédias, de crimes. E o mesmo ocorre com a nossa leitura, com os filmes que nós costumamos buscar. E o resultado são pensamentos ainda piores, do tipo, eu não consigo, tudo de ruim me acontece, ninguém me quer, e por aí vai uma lista enorme de crenças a nosso respeito e de previsões absolutamente negativas em torno da vida. E Leon Denis lembra que modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos.
que os nossos pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Vejamos como é que isso acontece. O espírito, como vimos, é o ser pensante. Ele é quem comanda, através de suas criações mentais, as energias que irão servir de referência para a construção do seu corpo mental. E o corpo mental tem um papel de relevância, porque é ele que serve de base para a formação do perispírito. Esse invólucro semimaterial do espírito é resultado das características psíquicas do espírito, que poderão ser positivas ou negativas, de alegria ou de tristezas. E o perispírito, por sua vez, será o modelo organizador biológico. É ele que servirá de molde para o novo corpo no processo reencarnatório. Assim, o pensamento desequilibrado, as energias perturbadoras de emoções nocivas, como o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, a culpa, que estão impregnados no perispírito, que nos acompanham após a desencarnação, são potencialmente desencadeadoras da formação de um corpo físico com tendências a certas doenças físicas e transtornos mentais, que poderão se expressar desde o nascimento ou no decorrer da nossa existência. Assim, podemos afirmar que muitas doenças degenerativas, doenças autoimunes, câncer e até mesmo transtorno depressivo refletem as criações mentais que nós temos, que nós trazemos e levamos para onde vamos através do nosso perispírito e que vão influenciar a formação do novo corpo físico durante o processo da reencarnação. E nos diz Joana, cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Joana nos alerta nessa obra Atitudes Renovadas, quanto à influência também das nossas elaborações mentais sobre o soma, sobre o nosso corpo físico, uma vez reencarnados. Jason de Camargo diz em uma de suas obras, Educação dos Sentimentos, que pensar é produzir química cerebral. As energias das emoções e dos sentimentos contidas em nossos pensamentos é que vão definir o tipo de energia que será gerado, o tipo de química que iremos formar. Se for um pensamento negativo, inferior, a química é negativa, é nociva, é pesada, é ruim. Se forem bons, a química é positiva também. E essas substâncias irão encharcar todo o nosso cérebro, se derramarão na corrente sanguínea e vão atingir todas as nossas células. E o bem, portanto, que equivale ao correto, ao edificante, ao nobre e elevado, vai estimular os campos energéticos do espírito e se transformam em respostas de saúde e de paz. Quando nutrimos os pensamentos positivos, harmoniosos, os sentimentos de esperança, de fé, de compaixão e de alegria, de paz e de perdão, ocorrem descargas de energias altamente positivas que vão promover a nossa saúde. As nossas células sentem essas energias benéficas e se renovam, se tornam mais saudáveis, o que acaba por contribuir para a manutenção do nosso equilíbrio e da saúde física, mental e espiritual. Agora, quando o mal, que corresponde às expressões de ira e revolta, de pessimismo e de mágoa, se impõe, os choques emocionais produzem descargas de adrenalina e outras substâncias, instalando enfermidades ou desenvolvendo as que já se encontram em embrião. Quando, de forma contrária à anterior, nós mantemos pensamentos e sentimentos negativos, como a irritabilidade, o ciúme, a mágoa, a culpa, nós vamos emitindo e irradiando esse pensamento deletério na forma de toxinas. Mas antes de irradiar, nós impregnamos todo o nosso organismo com essas vibrações prejudiciais. E vamos intoxicando as nossas células, abrindo campo para a instalação das enfermidades.
E isso predispõe o nosso corpo, por exemplo, às infecções. Porque os micro-organismos são apenas agentes oportunistas, que vão se instalar naquelas áreas em que a energia está débil, está fraca, em que as nossas defesas estão anuladas, comprometidas por essa química negativa. E nessas mesmas condições, as células que estão se multiplicando de forma normal, que poderiam originar um tumor, não serão combatidas pelo nosso sistema imunológico e poderão, afinal, desenvolver uma doença. Na obra Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles nos adverte: não te esqueças de que os pensamentos plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. E vivendo nessa psicosfera, serás feliz ou desventurado por livre eleição. O pensamento, como vimos, é energia. E ele constrói imagens que se consolidam em torno de nós, formando um campo de representação das nossas ideias. Nós todos construímos em torno de nós uma atmosfera psíquica, uma psicosfera. Tudo aquilo que povoa os nossos pensamentos, amor, ódio, segurança, medo, mágoa, se estrutura nessa nossa atmosfera psíquica, nessa nossa psicosfera. Cada um de nós aqui tem uma psicosfera particular, em concordância com o seu estado de elevação ou de inferioridade moral, com a sua forma de pensar. Quando, por exemplo, nos ocupamos com leituras fúteis, com filmes de conteúdo violento ou com queixas, já vamos desenvolver, alimentar uma psicosfera negativa. Mas quando nós alimentamos ideias pacíficas, ocorre o contrário. Nós criamos uma psicosfera altamente positiva. E isso explica o porquê daquela sensação que às vezes temos de bem-estar quando nos aproximamos de certos locais ou de certas pessoas. Ou o contrário, muitas vezes dizemos: eu estive lá, mas estava muito pesado aquele ambiente, porque o pensamento pesa de fato. E Emmanuel afirma que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Na obra Pensamento e Vida, o benfeitor nos alerta para um fenômeno que nós chamamos de sintonia mental. A sintonia mental funciona como um verdadeiro imã, que a um simples pensamento emitido, nós imediatamente estabelecemos uma faixa vibratória e passamos a assimilar os pensamentos daqueles que pensam como nós. E dessa forma, nós influenciamos e somos influenciados por todos que se identificarem com a qualidade da nossa emissão mental, encarnados ou desencarnados. E aí na questão 459... se influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, olhem o que os nossos irmãos do alto respondem, que influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Segundo a resposta dada a Kardec, a influência dos espíritos com os quais nós também nos relacionamos na base da sintonia, a influência deles em nossos pensamentos e ações é muito superior ao que nós imaginamos. Segundo a resposta, muito frequentemente são eles que nos dirigem através das suas sugestões mentais. Logicamente que para isso é necessário a nossa concordância, a aceitação consciente ou inconsciente daquilo que nos é sugerido. Então essa influência pode ser tanto boa quanto má. Depende exclusivamente da classe de espíritos a qual nós estamos sintonizados, que, como vimos, são atraídos pela nossa forma de pensar. Convém lembrar que é na sintonia que reside um dos grandes males que acometem as criaturas encarnadas: a obsessão espiritual. O domínio persistente e negativo que um espírito logra sobre um encarnado. Geralmente os dois estão comprometidos por um passado comum de delitos. E o obsessor, então, é atraído pelo pensamento negativo, pelas ideias pessimistas de culpa e remorso, que são alimentados na casa mental da vítima, liga-se mentalmente a ela e passa a reforçar esses sentimentos.
e como resultado vão surgir transtornos como a depressão e outros distúrbios psicossomáticos. Nós todos conhecemos bem a frase que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és. E agora, levando-se em conta o que nós conhecemos da sintonia espiritual, nós podemos dizer: dize-me como tu pensas e te direi com quem andas. Porque nós sempre estaremos em companhias de encarnados e de desencarnados, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o nosso. Da mesma forma que alguém que adora futebol vai procurar a companhia para conversar, para suas atividades, das pessoas que também gostam de futebol. Portanto, quando nós alimentamos sentimentos negativos, estaremos atraindo para a nossa companhia aqueles espíritos ainda presos às inferioridades. E se cultivarmos o bem, vamos sintonizar com os bons espíritos, eles passam a nos influenciar, e aqueles outros que nos acompanhavam anteriormente podem também ser transformados por esse pensamento ou apenas se afastar. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência. Joana de Ângeles nos ensina que se cuidarmos da nossa casa mental, nós todos viveremos com mais alegria, com mais saúde, nós viveremos melhor. Porque conforme vimos, os conteúdos mentais são os grandes responsáveis por nossas tristezas, por nossas alegrias, por nossos sucessos ou insucessos. E considerando que a nossa mente é como uma casa, devemos ter o mesmo cuidado que temos com os ambientes em que nós vivemos. Nós devemos limpar, organizar, selecionar os convidados, não é assim quando a gente tem a casa da gente, não deixamos entrar todo mundo, não é? E proteger. E agora nós vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando o mestre recomendou a vigilância e a oração, ele estava nos dando a orientação perfeita para que tivéssemos uma existência física, harmônica e com saúde. Vigilância em relação aos nossos pensamentos e às nossas aspirações, porque sabemos que daí se originam as nossas palavras e as nossas atitudes. Segundo Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, além da vigilância, a fim de disciplinarmos os nossos pensamentos, é indispensável utilizar a vontade, entendida como aquela capacidade que temos de querer, de escolher. Ela é a gerente desse processo, dessa fábrica de pensamentos. E já é a hora de usar a vontade, em nome mesmo da coerência, porque nós sabemos há muito tempo aquilo que nos convém. A nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisando a sua natureza, a natureza dos sentimentos que surgem, e estarmos vigilantes para usar a nossa vontade. A vontade para dizer não. Não a tudo aquilo que nós ainda gostamos de pensar, gostamos de fazer, mas que nós sabemos que não nos convém mais. Usar a nossa vontade para dizer sim a um pensamento que nós reconhecemos ser melhor, a um comportamento que sabemos é mais adequado, muito embora ainda não estejamos habituados a eles. E nesse sentido, no sentido de melhorarmos e de cuidarmos da nossa casa mental, algumas atitudes são desejáveis. Vejamos o sábio conselho de Joana de Ângeles na obra Autodescobrimento. Diz ela: se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão, por uma onda perturbadora ou inamistosa, de imediato corrija a sintonia mental e mude a faixa de pensamento. Controlar o pensamento é uma atitude extremamente benéfica para mantermos a nossa casa mental protegida. Diz G.R. Almeida, na obra Convivência na Casa Espírita, conclui que não dar tanta importância a um evento é decretá-lo com o tempo ao esquecimento. É um trabalho de formiguinha, mas se alguém nos ofender ou fizer mal, precisamos nos esforçar para esquecer aquela situação cuja solução não se encontra em nossas mãos. Precisamos nos esforçar para não pensar nela.
Tenho uma amiga muito querida, que certa vez contou uma história, casualmente ela está aqui hoje, não sei se ela lembra disso, que quando vinha um pensamento negativo, ela imaginava um carimbo escrito assim, cancelado. E ela cancelava aquele pensamento, aquilo me chamou tanta atenção que eu anotei. Ela cancelava, ela se negava a pensar naquilo. E aqui vai um desafio. Vamos nos desafiar hoje. Vamos tentar ficar 24 horas sem pensar numa determinada situação ofensiva que surja no nosso dia a dia em que nós nos envolvemos. Vamos cancelar persistentemente essa ideia, esse sentimento, esse pensamento ruim. Não dando vazão ao pensamento nocivo. Em 24 horas, aí depois vocês me contam se vocês tornaram a lembrar daquilo que havia acontecido. Porque as pequenas situações difíceis do dia a dia, em que muitas vezes nós nos prendemos, são extremamente prejudiciais. E se nós simplesmente não pensarmos nela, nós vamos esquecer. No outro dia, nós nem lembramos mais. Às vezes fica aquela sensação assim, mas teve alguma coisa que me incomodou, mas eu nem sei mais o que é. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Um sábio conselho de Joana de Ângeles: cultivar bons pensamentos. Nós vimos que a maioria quase absoluta dos nossos pensamentos é de ordem negativa. São pensamentos pessimistas, de contrariedade, de culpa, que destroem a nossa paz e a paz daqueles que convivem conosco. E nós temos que mudar. Nós precisamos renovar as nossas ideias, nós precisamos de novos pensamentos. Precisamos aprender a ver o lado bom das pessoas, o lado bom das situações. É claro que quando sobrevém uma situação negativa, o nosso primeiro impulso é de sentir aquela situação como algo muito ruim, terrível. Mas aí nós precisamos racionar, nós precisamos pensar, racionalizar aquela situação. Agora com essas bases novas, convém que façamos um exercício. De no dia a dia olhar para nós mesmos e dizermos no espelho: eu me amo, eu sou capaz, eu consigo, eu estou aprendendo sim, e aquilo em que eu erro eu posso tentar de novo amanhã. Convém fazermos um exercício ao acordar, de nos sentirmos vivos ainda, encarnados, e dizermos para nós mesmos: mas que bom, que alegria, eu ainda estou aqui, posso dar continuidade às minhas tarefas, aos meus aprendizados. Eu estou numa casa, eu dormi em uma cama confortável, porque muitos irmãos nossos passaram essa noite mesmo nas ruas, no abandono, na solidão. Convém lembrarmos ao acordar que nós temos amigos, que nós provavelmente temos algo para comer na nossa cozinha, que nós temos um trabalho, uma ocupação, uma oportunidade de estudar. Lembrar todos os dias que nós temos alguém que se interessa por nós. Sempre há alguém para nos ajudar, para nos cuidar, e nós temos um espírito protetor e assim por diante. Basta fazer um pequeno exercício para nos darmos conta do muito que temos a agradecer e nos alegrar. E é nisso que nós devemos nos concentrar. No caso da obsessão, por exemplo, que nós sabemos que geralmente está associada aos demais fatores que culminam na doença depressiva, basta uma pequena mudança no teor do pensamento, basta darmos início ao cultivo de bons pensamentos para se iniciar o processo de desvinculação com o espírito obsessor. E mudando o nosso padrão de pensamento, nós também vamos atrair as companhias espirituais melhores, como nós vimos, que vão estar ao nosso lado, nos ajudando a vencer essas tendências, a realizar aqui o nosso propósito de renovação. E o que nós vamos usar quando um pensamento negativo ou pessimista nos alcança? Precisamos estar preparados, já podemos deixar alguma coisa à mão. Quando aquela ideia vier, eu vou fazer uma prece, eu vou pegar esse livrinho de mensagens otimistas e vou ler. Eu vou sair para dar uma volta, contemplando tudo que tem na natureza à minha volta. Eu vou olhar cada árvore, cada flor, cada passarinho, cada pedra, prestando atenção. Eu vou pensar em alguma coisa que me aconteceu de bom, vou me concentrar no meu trabalho, vou fazer um tricô, vou escolher alguma coisa nova para fazer, um cardápio, uma comida diferente, bem saudável de preferência, e assim por diante. E atenção ao que nos diz Emmanuel. Hoje,
é o dia mais importante de nossas vidas. Nem o ontem, que já vivemos com suas experiências, nem o amanhã, que poderá surgir modificado. Convém também fixar-se no presente. Isaías Claro, na obra Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, refere-se ao fato de que nós muitas vezes nos desgastamos na pós-ocupação, que é uma ocupação inútil, porque significa reter a mente fixada em algo que já aconteceu e que já poderia estar superado, mas que não superamos porque ficamos pensando. E que outras tantas vezes o ser se desgasta numa atitude de preocupação, ocupando-se antes do tempo com situações que, como diz Emmanuel, poderão surgir modificadas. E nós não nos damos o tempo para esperar. Logicamente que pensar e refletir com serenidade, com confiança nos problemas, nas decisões a serem tomadas é positivo, é necessário. Mas preocupar-se em excesso é inútil, meus irmãos. Não acrescenta nada de bom à nossa existência. Então vamos procurar viver sem tristeza pelo nosso passado e sem ansiedade negativa pelo nosso futuro, porque hoje é o dia mais importante de nossas vidas. E nós somos livres, nos diz Isaías Claro, para nos fixar naquilo em que queremos ou nos comprazemos. E somos livres também para a qualquer momento mudar a direção adotada até este momento. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. E nós podemos sempre escolher entre o que nos faz mal e o que nos faz bem. E aí nós precisamos selecionar sempre o melhor. Escolher aquilo que nos faça bem. Logicamente, nós vamos necessitar de esforço, de investimento correto, de muita perseverança. Nós teremos que vencer os nossos antigos interesses para escolher, por exemplo, a boa música. Quantas vezes nos pegamos cantando, repetindo letras de músicas que alimentam em nós os antigos pensamentos e comportamentos que precisamos vencer. E aí perguntamos, que tipo de espírito nos acompanhará, por exemplo, se nós estivermos escutando uma música clássica, o CD Na Busca da Essência, do Jonas de Menig e da Liamara? Quem serão as nossas companhias espirituais? Procurar conversações sadias, em vez da maledicência, da crítica. Vamos procurar o elogio, a observação construtiva. Vamos evitar de nos deixar levar pelas discussões, pelas queixas. Chega de falar em doenças, em limitações. Assim também, nos envolvermos com programas construtivos, assistir palestras, filmes que nos estimulem a refletir beneficamente sobre a nossa vida. E leituras edificantes, evitando as leituras fúteis, a que tantas vezes nos entregamos com grande prejuízo da nossa casa mental. Vamos imaginar de que tipo serão as nossas companhias espirituais se nós estivermos lendo uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E as boas companhias. Sim. Nós precisamos, para renovar as nossas ideias, procurar aqueles que, assim como nós, possuem o firme propósito de agir e pensar no bem. E assim vamos nos incentivando mutuamente. E sempre lembrar da importância da prática no bem, de realizarmos aqueles trabalhos voluntários que nós estamos adiando há tanto tempo. Porque toda vez que nós auxiliamos os nossos semelhantes sem exigência e sem remuneração, a providência divina nos responde, atendendo às nossas necessidades. E vocês devem estar pensando, o que a Adri colocou esse balde? Estava tão bonitinho, né? Florzinhas, campos, até beija-flor. E a Adri colocou um balde. O que ela quer dizer com isso? Eu quero propor para vocês uma história. Uma pequena comparação. Quero que vocês imaginem que esse balde esteja cheio de água muito barrenta, muito suja. E que agora nós vamos abrir uma torneira, pingando gotinhas e gotinhas de uma água puríssima, uma água boa, sem contaminação.
Depois de algum tempo, o que será que vai acontecer com a água do balde? Quem me ajuda? Como é que ela vai ficar? Limpa. Vai ficar limpa. E aí nós queremos fazer a comparação. Porque da mesma forma, quando nós optamos por preencher a nossa mente com conteúdos melhores, nós vamos enchendo o nosso consciente e ele vai transbordar essas informações para os arquivos do subconsciente, que acabarão por substituir aquelas informações antigas e indesejáveis, que ainda predominam, podendo originar pensamentos e ações absolutamente reprováveis. Esse é o grande objetivo de nós procurarmos fazer esse controle, essa vigilância, essa busca do melhor para nós, da nossa fixação no presente. Agora a equipe do Saber Ambiental da casa pede que ninguém faça essa experiência em casa, para não desperdiçarmos água, esse bem fundamental à vida, que é renovável, mas que não se renova na velocidade que nós estamos desperdiçando. E Allan Kardec, analisando as palavras de Jesus, quando ele diz, buscai e achareis, batei e se vos abrirá, diz, pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Na prece reside um excelente exemplo da ação do pensamento. Quando nos sentimos frágeis para combater esses pensamentos infelizes, desequilibrados, os sentimentos negativos, vamos recorrer à oração. E em recolhimento íntimo, pelo pensamento sincero, humildemente pedir a força moral, a coragem que necessitamos para resistir. E Deus nos enviará o auxílio necessário. Lembrando que, claro, para sermos merecedores da ajuda, é importante não estarmos acomodados, mas trabalhando, usando a nossa vontade para evitar que o mal se instale na nossa casa mental. A construção de um clima espiritual positivo vai assim acontecendo gradativamente. Só que quando finalmente os pensamentos mudam, o reflexo disso nas nossas atitudes não é instantâneo. E Paulo, o apóstolo dos gentios, deixa isso muito claro quando desabafa na Epístola aos Romanos, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Nós já pensamos melhor, mas nós sabemos o que é certo, mas as atitudes só mudam completamente após algum tempo. Por isso, é urgente iniciar essa renovação mental e ser persistente, porque só assim nós criaremos os novos hábitos mentais que substituirão as vivências negativas que estão arquivadas. Sabemos que somos espíritos endividados, que pesam sobre nós na contabilidade divina grandes débitos, e que estamos tendo uma oportunidade, mais uma, para realizar aqui a nossa renovação moral. Comecemos desde agora a alimentar ideias redentoras, ideias edificantes, para dar conta dos deveres e programas a que nos propusemos ao reencarnar em favor da reconstrução do nosso futuro, em favor de um futuro melhor. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.